a edificação e a manutenção da família, permitam-me apresentar as minhas escusas, faz meia hora que eu estou voltando por aqui sem contar o tempo. Eu já estive aqui várias vezes e hoje, infelizmente, eu não consegui achar o caminho para chegar até aqui. Mas, graças a Deus, aqui estamos. Nós vamos trabalhar então um pouquinho com a edificação e a manutenção da família. Como já foi dito, a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é o cerne de qualquer segmento. E, na realidade, sem família, sem igreja. Sem igreja, sem vida eterna. Vamos repetir isso? Sem família, sem igreja. Sem igreja, sem vida eterna. Então é preciso pensarmos muito nessa questão de família, de pais, de filhos, mesmo porque nós sofremos algum assédio de Satanás, sofremos o assédio do mundo, que é o sistema humano de vida, e sofremos constantemente com o sarcós, que é o elemento que mora aqui dentro de nós. Quero, por conseguinte, convidá-los para irmos primeiro para o Salmo 127. Existem algumas verdades que nós precisamos saber. Todo pai, todo filho precisa saber dessa grande verdade. É necessário que tanto pais como filhos consigam entender e compreender essa grande verdade. Nós vamos mostrar no Salmo 127 algumas verdades. A primeira delas: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, o verso do primeiro. Ou seja, a família, como casa, ela é um edifício. E para se levantar um edifício, é preciso primeiro colocar os seus fundamentos. E os fundamentos familiares, eles vão vir de uma relação entre pais e filhos. E aqui é que nós estamos mantendo, senhores, algo que precisamos entender. Não só entender, mas aceitar. Ou seja, se Deus não edificar a casa, ou seja, a sua família, se Deus não estiver conosco na construção da família, esqueça. Porque essa família será um edifício com muitos problemas e certamente virão as ruínas. Nós temos alguns problemas. O primeiro problema que nós temos é exatamente o de gerações, de idade. Normalmente os pais têm no mínimo 20 anos a mais que os filhos. No mínimo 20 anos a mais que os filhos. As gerações são contadas de 40 em 40 anos. Logo, quando a geração de um filho está iniciando, a do pai já se encerrou por tempo. Ou seja, agora é preciso compreender que essa primeira verdade, ela nos esclarece um ponto que deve ser tema das nossas discussões, das nossas palestras e das nossas orações. Ou seja, o Senhor é quem edifica a casa. Não adianta educadores, não adianta sistemas que se criam para que a família esteja unida. Todo sistema é bom, mas muitos deles inviáveis, porque não tem a presença de Deus.
E essa relação entre os cônjuges é que vão, de fato, definir a relação com os filhos. E nós, infelizmente, nesses últimos anos, temos visto com tristeza um grupo de pais que amaldiçoam os seus filhos, às vezes por falta de conhecimento bíblico. Os senhores e senhoras aqui presentes, na presença, lembram do primeiro mandamento com promessa? Alguém lembra aí, por favor? Pode falar. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que bem sucedas e que prolongue os teus dias de vida sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Agora, dos pais que estão aqui e que possuem filhos, quantos pais exigem que os filhos lhe peçam a bênção? Dá um sinal para mim. E quando seus filhos lhe pedem a bênção, como é que você responde? Deus te abençoe, né? Está certo, não? Por favor, isso é coisa de catolicismo. O filho está pedindo a minha bênção. Eu tenho que abençoar. Então, quando seu filho te pedir a bênção, você diga a ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Grave isso, por favor. Que coisa é essa? O filho vai lá: ô pai, ô mãe, a tua bênção. Ah, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe? Que desprezo é esse? Que falta de responsabilidade é esta? É eu que estou para abençoar. E daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisinhas para os senhores aqui. Por quê? Infelizmente, falta-nos o conhecimento bíblico para a manutenção da família. E um dos grandes problemas que consiste em destruir as famílias é essa questão de: o meu filho, a minha filha não mente. Meus filhos não mentem. Não mentem porque todos os filhos mentem. Todos, não existe um que não minta. Aliás, todo homem é mentira. É o que diz Salomão. Por que só o meu filho que não mente? É uma questão de pais super protecionistas, querem proteger os filhos a todo custo, querem proteger o filho a todo custo, não aceitam que a professora corrija, não aceitam que o pastor corrija, não aceitam que os amigos corrijam, mas ele mesmo não educa, porque protege: ah, meu filhinho, minha filhinha, meu filhinho, minha filhinha, vai assim, até que se perca. Aí depois que se perde, corre para pedir oração. Olha que meu filho está se envolvendo nas drogas, olha que minha filha está fazendo isso, aquilo. É simples. É os pais que perdem os filhos, não os filhos que se perdem dos pais. Por favor, se Deus não edificar a sua família, esqueça. O superprotecionismo não vai auxiliar. Um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, vai gerar filhos sem a menor condição de socialização. Filhos que pouco se importam com os demais, porque eles sabem sempre que vai ter para onde correr. Não vai ter medo de falhar, não vai ter medo de errar, porque sabe que vai ter sempre alguém que vai acreditar em Deus, mesmo que ele esteja errado. Mesmo que ele esteja errado. E é uma coisa horrível que nós estamos fazendo amaldiçoando nossos filhos. Quando o filho chama a mãe de senhora, para a senhora, não, a senhora está no céu. É você, pode me chamar de você. Eu volto por isso para aqui fora e vejo essa falta de educação e de respeito dos pais para com os filhos. Não é dos filhos para com o pai, não. Porque quem está amaldiçoando o filho é você. A partir do momento que você permite que seu filho te chame de você: ah, minha filha é minha amiga, meu filho é meu amigo. Os meus 3 filhos são meus amigos. Mas eles que não me chamam de Senhor, não, para ver só. Que é isso? Que é isso? Ah, meu filho me chama de você, sempre vive bem. Para toda regra existe uma exceção. Agora, quando ele chegar lá, ele vai ter que prestar conta a Deus.
Ele vai ter que prestar conta a Deus. Porque a quem honra, honra. A quem glória, glória. A quem louvor, louvor. O filho é sempre filho. Pode ter uns 500 anos. Eu estou com 52 anos. Minha mãe com 92. Todas as vezes que eu encontro, eu beijo a mão dela e peço a bênção. E ela me abençoa. E nem por isso vou chamá-la de você. Absolutamente. É Senhor e Senhora. Ora, eu posso ser amigo do meu filho, mas não devo ter intimidades a fim de que não se perca o respeito. E a questão aqui é que quando o meu filho não me respeita e não me honra, biblicamente, eu estou amaldiçoando ele. E a minha falta de conhecimento de Deus e da sua palavra me leva a agir desta forma. Me leva a agir desta forma. Agora nós temos problemas seríssimos, né? com os novos códigos, e são códigos que geram problemas seríssimos, porque a Bíblia diz que se você afastar a vara do teu filho, você não vai alcançá-lo. E nós não podemos, agora tem a lei das palminhas dele, das palmadinhas, você não pode encostar na mão do filho. Não. Primeira verdade, é o Senhor que edifica a família. Quer repetir comigo? O Senhor. Segunda grande verdade, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ou seja, se Deus não guardar os seus filhos e a sua família, esqueça. Pode gravar o número do celular, pode ficar espionando ele na internet e tal, eles vão gerar problemas. É Deus que vai ter que guardar. Daqui a pouco eu mostro por que ele tem toda essa coisa de estar guardando. Primeiro ele edifica e depois ele guarda. E guardar aqui é no sentido de proteger mesmo a sua família. Porque se há um organismo muito atacado, um organismo e uma organização muito atacada no mundo, é a família. Por quê? Se nós perdermos o conceito de família, se nós perdermos o conceito de uma unidade, nós teremos problemas sérios em manter a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E infelizmente, tudo depende de três coisinhas: educação, ética. Os três estão aí fazendo curso de graduação, trabalho. Porém, mesmo quando pequenos, não havia gritos, não havia barulho, não havia bagunça. E os vizinhos perguntavam: quantas crianças tem aí? E minha esposa dizia: tem 3. Mas onde vem com essas crianças que não fazem barulho, não derrubam as coisas, não quebram as coisas? O senhor era um pai carrasco. Não, simplesmente os ensinei. E comecei do ventre. Assim que minha esposa engravidava, eu começava a falar com a criança lá dentro, mesmo sem saber se seria homem ou mulher, masculino ou feminino. Eu começava a conversar com a criança no ventre, porque a partir do 3º mês de gestação, a criança entende tudo o que você disser, tudo que você ensinar, ela aprende. E outra, você tem uma vantagem, porque enquanto a criança está na vida intrauterina, ela não sofre assédio dos demônios nem do mundo. Depois que ela saiu para a vida interuterina, ela vai sofrer assédio tanto dos demônios como do mundo. Qual o melhor período para se educar os filhos enquanto estiver no ventre da mãe? Não, pastor, mas que isso é loucura, não é não. Se você quiser olhar na Bíblia, é simples. Eu não vou até lá agora porque não dá tempo. Mas você pode posteriormente olhar na sua casa. Ou seja, a mãe tem 2 filhos no seu ventre e o pai não sabe que são 2 filhos. O Isaac, ele vai conversar com sua esposa e ele não sabe que são 2 filhos. E ele vai falando sobre a sua primogenitura, dessa coisa
não sabe que são gêmeos. No sistema que eles viviam, só o primeiro que nascesse é que tinha direito à herança. Os outros filhos não tinham direito à herança. Toda a herança dos pais ficava com o primogênito e ele dividia com os irmãos dele se ele quisesse. E aí, ela foi falar com Deus: Senhor, se é assim, por que eu sinto tantas dores? E aí a Bíblia diz o seguinte: porque as crianças brigavam. Pode olhar na sua Bíblia, está escrito: brigavam dentro dela. E o Senhor disse a ela: porque há duas nações no teu ventre, dois povos se repartirão das suas entranhas. Agora, a minha criança é inocente coisa nenhuma, não vou tratar disso agora. Mas se eles eram inocentes, como é que estavam brigando lá no ventre? Como é que eles estavam brigando para ver quem saía primeiro? O primeiro a sair. Ora, não tem nada de inocente aqui. Ora, e se o Senhor não guardar, esqueça, é Deus que vai ver e guardar. Não adianta amarrar, colocar algemas, grilhões, não adianta. Segunda verdade, Deus guarda, é Deus quem guarda as famílias. Quer repetir comigo? É Deus quem guarda as famílias. Agora, um outro segredo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, é inútil correr tanto para ter tão pouco. Se você confiar em Deus, por favor, aqui eu estou dizendo para ser vagabundo, para ser preguiçoso, para deixar seu emprego, não, por favor, nós precisamos disso. Mas o que eu estou dizendo é que a confiança em Deus dá estrutura financeira para a família. E um dos pontos de discórdia entre as famílias é exatamente a questão financeira. Porque quando as finanças não vão bem, elas, por incrível que possa lhes parecer, elas afetam outros setores da vida, e principalmente o relacionamento entre pais e filhos. E aqui a questão é seríssima. Eu disse aos senhores que a educação, ética e etiqueta. A educação é a formação que nós damos aos nossos filhos. A ética é a forma como nós ensinamos nossos filhos a se apresentarem. Os meus filhos, por exemplo, enquanto eles estavam no ventre, eu dizia assim: papai é pastor de igreja, você não é obrigado a ser cristão evangélico como o papai e a mamãe são, mas enquanto você estiver conosco, sob o nosso comando, vocês não vão andar no templo, nós não vamos tirar bichinho para vocês brincarem, vocês não vão fazer bagunça no seu trabalho. E explicando passo a passo. E minha esposa dizia: nego, para que tanta coisa? Crianças que nem te entendem, eu entendo e entende bem. Meus filhos foram criados no templo. Ninguém nunca os viram responder ao professor da escola bíblica dominical com ofensas ou qualquer coisa assim. Ninguém nunca os viram fazendo bagunça no templo, nem jogando papelzinho para um canto para o outro, ou qualquer outro tipo de vandalismo que alguém faz. Simples. A ética, ela deve ser passada aos nossos filhos. A maneira como encarar as pessoas, o respeito pelas pessoas. Porque nós estamos vivendo num mundo de um tecnicismo terrível. Há uma evolução muito grande da tecnologia e a tendência é que deixemos de ser humanos. Nós estamos deixando de ser humanos. E aí nós temos a mídia que aloca na mente dos mais jovens todas essas questões de violência e essa coisa de liberdade, uma falsa liberdade, de tal maneira
que torna-se uma geração do lixo, sem amor nenhum, sem amor nenhum, sem amor fraternal, sem amor que ligue a família, e sem amor e sem respeito e sem honra pelas pessoas. Nós estamos gerando, e olha, para tristeza nossa, as últimas estatísticas feitas aqui no Brasil comprovam que 48% da população carcerária, grave isso por favor, 48% da população carcerária no Brasil são filhos de cristãos, criados na igreja. Para nossa vergonha e para nossa tristeza, criados na igreja e hoje estão frequentando os presídios. 48%. Então nós estamos perdendo nossos filhos. De alguma forma estamos perdendo nossos filhos. A outra estimativa ligada ao homossexualismo diz que 36% dos homossexuais praticantes são filhos de evangélicos. E os evangélicos no Brasil são só 40 milhões. Só 40 milhões. Agora, 36% dos homossexuais assumidos no país são oriundos de famílias evangélicas. Percebe a tristeza? 48% nas penitenciárias e detenções espalhadas pelo país. 36% arrastados pelo homossexualismo. E a família? Pastor, mas isso são só estatísticas. O IBGE dificilmente os percentuais é um erro mínimo. É um erro mínimo. Nós precisamos acordar para isso. A Igreja Católica despertou-se há 20 anos para trabalhar essa questão. E estão trabalhando essa questão de uma maneira forte. Por quê? Porque perceberam que para manter os filhos na igreja, não se mantém amarrados, atribulados, mas se mantém através do amor. E o amor que venha pela educação e pela ética que lhe é passado pelos pais. Porém, nós temos pouco assunto com os nossos filhos. Normalmente ele está brincando com o celular, né? Ou com videogame, e nós pouco conversamos. Dificilmente paramos para conversar com os filhos, dificilmente paramos para passear com os filhos, e nem sabemos o que eles querem, o que gostam, o que fazem, quando estão longe de nós, e podemos ter sofridos desagradáveis. Bem, senhores, terceiro, a etiqueta. A etiqueta é a maneira do seu corpo, como você se apresenta. E aí você deve entender o seguinte: os filhos sempre procuram ídolos, e às vezes se envergonham dos pais que têm. É muito mais fácil se envergonhar do pai que tem do que terem os pais como ídolos. E todo ser humano, grave isso, por favor, todo ser humano precisa de um ídolo. O ídolo que eu estou dizendo é no bom sentido, não no sentido pejorativo da palavra, mas ídolo como exemplo a ser seguido. Mas de repente não tem como seguir o exemplo do pai nem da mãe, porque nunca foi um bom exemplo. E nós somos exemplo para os nossos filhos. A nossa maneira de falar, de agir, de pensar. Nós sofremos muito no Brasil até alguns anos atrás. Por quê? Porque as primeiras gerações do país não iam para a escola, não tinham condição, porque trabalhando na roça e aquela coisa toda, não tinham condições de serem alfabetizados. Os filhos vinham e eram alfabetizados, e aí sentiam-se envergonhados com os pais, porque os pais não conseguiam acompanhá-los.
Os meus pais, minha mãe está viva ainda, papai já está na glória, nunca souberam ler ou escrever. Mas onde eu chego, eu fico felicíssimo em apresentar a Senhora minha mãe. Sabe por quê? Se eu sou alguma coisa hoje, se eu posso me apresentar nos aeroportos e viajar de um lado para o outro, aqui dentro do país e até fora dele, e se tenho um curso de mestrado, é porque aquela senhora, analfabeta, cuidou de mim. Lavou muita roupa para me ajudar. E saía com aquelas trouxas enormes de roupa. Apanhou muito café na casa de Maria, para que eu pudesse estudar. Agora, é necessário que os pais sejam o orgulho do filho. Mas nós só seremos o orgulho dos nossos filhos se nós o fizermos ser humano. Se nós os fizermos ser... Mas nós não somos humanos? Não, nem todos nós. Eu sou assim. Que o ser humano, que o homem é o maior irracional dentre os racionais. Porque não sabe tratar o seu igual, não sabe respeitar, não sabe servir. E quem não vive para servir, não serve para viver. Grave isso na mente dos seus filhos. Faça-os compreender que nós precisamos um do outro, que ninguém é uma ilha, que ninguém sobrevive sozinho, e que Deus fez o ser humano, fez a nós outros, como seres gregários, ou seja, seres que vivem em grupo, em sociedade, e que ele não é o mais importante, ou ela não é a mais importante, mas sim o que deve ser mais útil. O verso 3 está aqui uma quarta verdade. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão, por favor. Muito obrigado. As senhoras levantaram a mão aqui, não são mães, não é? Os seus filhos são seus? São, não? Certeza. O senhor levantou a mão também? Os seus filhos são seus? É do Senhor. Grave isso. Nós não temos filho nenhum. É o que ele está dizendo aqui, olha. Os filhos são herança do Senhor, pertencem a Ele. O que Ele fez? Ele nos deu a concessão, ou seja, Ele permitiu que nós, míseros seres humanos, cuidássemos de outros seres humanos por um determinado tempo. Mas agora vem a responsabilidade, agora vem o perigo. Todos nós deveremos prestar contas de como criamos os nossos filhos. Então cuidado para não dizer para o seu filho: mas isso é um diabinho, isso é um trem, ou coisa horrível, ou tribulação. Vamos repetir todos juntos? Os nossos filhos são herança do Senhor. Vou te dizer uma outra verdade: o seu filho e a sua filha serão exatamente aquilo que você disser. Por quê? Está no poder das suas palavras. Eu sempre disse que meus 3 filhos são uma bênção, e graças a Deus vai se confirmando, porque há poder nas suas palavras. Como Deus te deu algo para você cuidar, então Ele te deu poder para que você faça isso. Tudo aquilo que você disser a respeito dos seus filhos é o que vai ser. Quando você olha para o seu filho e fala: mas é burro, vai ser burro mesmo. Vai ser bem burrinho, bem ignorante. Vai ficar uns 10 anos na primeira série e não vai conseguir sair dela. E se chegar até o curso médio, vai ser ruim, porque nunca vai conseguir fazer um curso de graduação, porque você o amaldiçoou. Você disse que é burrinho, que não presta, que é vagabundo, que é preguiçoso. Nunca diga que seu filho é preguiçoso. Antes,
caminho de sucesso, e é o trabalho. Mostra a ele como trabalhar, de que forma trabalhar, por que trabalhar, como é bom trabalhar. Vai chamá-lo de preguiçoso, ele vai ser preguiçoso mesmo. E é você que está fazendo isso. É os pais que marcam o destino profissional, sentimental e psicológico dos filhos. Eu tenho tratado algumas pessoas ao longo dos meus dias que ficaram doentes com traumas e com síndromes pelo que ouviam quando ainda criança. Porque normalmente olha-se para a criança e acha que ela não entende nada. Bobagem nossa. A criança entende tudo. Ele pode não aceitar, mas ele entende passo a passo, palavra por palavra que você disser. Ele tem plena consciência de tudo quanto lhe for dito. Quinta verdade: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos, ou são os filhos da mocidade. Eu não sei quantos aqui já treinaram com arco e flecha, ou já tiveram nas mãos um arco e uma flecha. Normalmente, você vai empesar o arco para soltar a flecha. E a flecha normalmente ela tem um alvo. Olha só o que a Bíblia está te dizendo: que o teu filho, a tua filha, os nossos filhos, eles são exatamente como flechas. Eu tenho que conduzi-los para o alvo. Quer gravar essa verdade aí? São os pais que conduzem os filhos para o alvo. Observe, eu tenho mais de 50 sobrinhos. E os meus sobrinhos nunca ligaram em fazer um curso superior. E os meus 3 filhos, 2 deles já estão com 2 faculdades. E a outra mais nova está fazendo ciências contábeis. Porque somos mais ricos que o restante da família? Não, nada disso. Estão lá como bolsistas. Prestaram o Enem, conseguiram pontos suficientes e estão como bolsistas. Mas eu sempre os perturbei para estudar. Superior hoje é um analfabeto. Ele não terá valor nenhum para a sociedade, muito menos para a igreja. E eles se assustavam com isso. Papai, as pessoas não vão te respeitar. As pessoas não vão olhar para você de uma boa forma. Primeiro porque é negro. E aí já está marginalizado por causa da raça. Olhou o negro e há pouco tempo eu estava aqui no supermercado da região, no Extra, e eu fui com muita pressa. Fui só pegar algumas coisas para voltar para casa e entrei no supermercado e vi que os seguranças estavam me seguindo. Eu comecei a correr no meio das gôndolas, né? Eu ia correndo nas gôndolas e o segurança correndo atrás de mim, olhando e tal. Aí eu corri até ele cansar. Depois eu fui lá, pegar, passei pelo caixa, apaguei e dei tchau para ele e fui embora. Bicho bom. Só porque é um negro, acho que vai assaltar o mercado. Isso eu já incuti na mente dos meus filhos. Vocês vão ter que ter alguma coisa para serem reconhecidos. Porque quer nós queiramos, quer nós queiramos, quer não, você precisa ser. Mesmo que você não tenha, mas você precisa ser. Porque senão a sociedade não lhe dará respeito algum. Não terá nenhum respeito para contigo. E isso vai piorar. Então a coisa é você que lança essa flecha. Seu filho é uma flecha. Agora olhe para onde você está jogando. Se você está jogando para o inferno ou para os céus. Se você está criando um derrotado, que para mim não dá, para mim não dá, para mim não dá. Há poucos dias uma mãe levou um filho lá para mim cuidar dele, para conversar comigo. E eu disse: papai, é o problema. Meu filho tem 10 anos, está com 100 quilos e não emagrece. Eu falei: é simples.
Não deixa de comer. Não deixa de comer. Esse moleque come feito um louco. Ah, mas é bonito, pastor. Então fica com esse trem aí com 100 quilos, com 10 anos. E o menino vai sofrer porque o filho puxa. Parece um monstro. Se com 10 anos está com 100 quilos, quanto que é com 15? Agora, de quem é a culpa? Da mãe. Por quê? O sujeito dorme a noite toda, acorda às 9h30, 10 horas da manhã, enche os panduca de pão, e de queijo, de frutas, e 1 litro de leite o menino toma. Aí vai jogar videogame, às 2 da tarde vai para a escola. Aí vai com um monte andando pelo meio da rua. É claro que os colegas vão ter. Vai ter problema de bullying mesmo. Agora, por que a mãe não cuida disso? Você não vai comer, rapaz. E você vai levantar todo dia às 5 horas da manhã. E você vai andar comigo aqui pelo bairro. Pronto. Acabou, ele vai emagrecer rapidinho. Eu perdi 10 quilos em pouco tempo. É só fechar a boca, não precisa tomar remédio, não precisa fazer cirurgia, nada disso. Agora, para que dar uma bengala para o menino? Ah, o menino come um pão de forma, come inteiro. O dele é X tudo, é desse tamanho assim. E ainda toma 1 litro de suco. Ora, meu Deus, está criando doente. Está criando doente. Amanhã depois vai ter que a sociedade ajudá-lo. E acha que é bonito isso. Por favor, veja para onde você está jogando a flecha. A flecha é o seu filho. Repita comigo aí: a flecha é o meu filho. A flecha é o meu filho. Então olhe o alvo para onde você vai lançá-lo, para onde você está direcionando. Às vezes direciona o sujeito pelo perdedor. Tudo que o menino fala: isso aí é coisa de rico. Isso aí é coisa de gente que tem, a gente não tem não. Para com isso. Se você é um perdedor, não faça do seu filho um perdedor. Só conta mazelas. Chega o final do mês da mulher, perto das crianças. Eu vou contar que quanto a gente tem aqui. Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o fulano, tem que pagar o Beltrano, tem que pagar o Ciclano. Oh meu Deus, que vida miserável. E a criança está me olhando. Vai ser um perdedor igual você, um negativista terrível. Só conte coisas boas para os seus filhos. Que é isso? Mostra que, mesmo sendo pobre, é uma bênção. Porque Deus não deixa de faltar nada. E você está nas mãos de Deus. Agora fica só contando miséria para a criança. Desliga sua televisão aí, porque no fim do mês você não pode dar pagar a conta. Dá minha conta para pagar. O que a criança tem a ver com isso? O que a criança tem a ver com isso? Olha para onde você está lançando sua flecha. Porque pertence a Deus. E o alvo, tem que ter um alvo. Direcioná-los, conduzi-los. Às vezes o filho começa com gritaria, e normalmente é nesse período de adolescência, e começa a falar alto, gritar, e acha bonito aquela coisa feia. O brasileiro já é conhecido no exterior porque ele fala gritando. Isso deveria ser vergonhoso, porque está querendo ganhar um grito. Aí um grita de lá, um grita de cá, e ninguém chega a lugar nenhum, acaba ficando surdo. Bem, senhores, agora é a tua família que deve fazer a tua felicidade. É o último ponto desse salmo. Feliz o homem que enche deles a sua casa, não será vergonha. Dos pais que estão aqui que têm filhos, quantos disseram para o filho hoje, não ontem, antes de ontem, disse hoje para o filho que o ama? Dá um sinal para mim. O senhor não tem filho, não? Jesus do céu, que vergonha! Por favor, lá em casa meus filhos não saem sem antes eu dizer para eles: eu te amo, papai te ama. E às vezes eu ligo no celular deles e digo: papai te ama. E é isso. Porque se eu não digo, o traficante lá fora diz, o bicho sujo lá fora diz. E aí perde os filhos por isso, porque nunca se aproximam.
Nunca beija o filho. Há poucos dias eu estava chegando numa igreja, meu filho vinha chegando, me beijou, e a minha irmã olhou assim para mim: não, pastor, o seu filho te beija? Beija, por quê? Mas ele não é homem. Mas é meu filho, rapaz. Que negócio é esse? Percebe a ignorância, a malícia, a incapacidade intelectual que nós nutrimos? Ora, eu não posso acreditar que um pai cristão não diga para o filho que o ama. Faça isso todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, que o seu filho precisa entender que é amado. Mesmo na hora que você for corrigir, eu me recordo, quando nós éramos garotos na capital do estado, papai iria corrigir a gente e dizia assim: meu filho, pega lá o rabo de tatu. Para os que não conhecem, é um pedacinho de madeira, uma ponta de couro trançado, e ficam 3 pontinhas, ele dava nó nessas 3 pontinhas. Ele chamava aquilo de rabo de tatu. Aí dizia assim: meu filho, busca lá o rabo de tatu para o papai. E a gente era buscar e trazia. O papai vai te corrigir, sabe por quê? Ah, papai, é que eu errei. Você errou? Você assume o seu erro? Assuma, papai. Quanta chibatada você deve tomar pelo erro que você cometeu? A gente sempre dizia: é uma só, papai. Então é 3. Deita aqui na coxa do papai. Mas antes, os nossos vizinhos são evangélicos. Os nossos vizinhos não são evangélicos. Se você começar a gritar aqui, eles vão achar que eu estou te espancando. E aí vai ficar muito feio para mim, porque eu falo do evangelho para eles. Então, quando você sentir dor, você diz assim: glória a Deus, ai, aleluia, ai, aleluia. E pode chorar quando quiser. E aí ele dava 1, 2, 3. E quando ele viu que ele estava dizendo glória a Deus, ele falou: pode continuar, você pode até ser batizado no Espírito Santo. Mas não tinha nenhum grito sequer. Nenhum grito. Agora, como nós amávamos o papai? Porque terminava e dizia assim: filho, papai te ama. Papai te corrigiu porque você errou. E quando nós erramos, é preciso sermos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, para não sermos condenados, é que papai te corrige. Mas o papai te ama. E abraçava, chorava, cantava o hino e nos dispensava. Eu queria os meus filhos assim, da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Eu preciso corrigi-los. Porque o filho sem correção, a Bíblia diz que envergonha os seus pais. Bem, senhores, agora tem o Salmo 128. Eu já vou parar daqui a pouquinho, mas vou deixar só mais alguns segredos familiares aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Felicidade não depende de dinheiro. Absolutamente. Felicidade depende de ter alguém que te ama. Oi? Gravaram isso? Não é preciso ter dinheiro para ser feliz. É preciso ser amado por alguém. Grave isso. Isto é o princípio da felicidade. É quando você sabe que tem alguém que te ama. Independente do seu mal, da sua feiura e tal. Porque na verdade não existe ninguém feio, né? Eu aprendi que não existe ninguém feio. Existem os diferentes, mas feio não tem ninguém. Exatamente porque o amor, ele cobre qualquer coisa feia. E quando você sabe que é amado, você se torna feliz. Mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que falte alimento, mesmo que falte a saúde, você tem felicidade. Porque a base da felicidade é o amor. Querem repetir comigo? A base da felicidade é o amor. Quando se ama e quando se é amado, você pode ser feliz. Isso é quando se ama.
Mas um segredo dele: irás bem. Irás bem. Ou seja, tudo que fizer vai bem. Vamos voltar ao Salmo 1. Existem 4 coisinhas aqui para serem vistas em relação à família, que está no Salmo 1. Então me permita aqui. Eu vou direto para o verso do número 3. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. São 4 coisas aqui imprescindíveis para qualquer família. Primeiro, uma árvore plantada junto à corrente de águas. Fala da vitalidade. A família precisa de vida, vitalidade. A família não é um grupo de pessoas, não é um amontoado de pessoas com as mesmas condições genéticas herdadas de seus pais. Absolutamente. A família precisa de vida, e vida de Deus. Grave isso. Primeiro, vitalidade. É a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ou seja, a árvore que está próxima do rio, ela tem vitalidade. Segundo, dá o seu fruto na estação certa, ou na estação própria. Produtividade. Toda família precisa ser produtiva para fugir da inutilidade, porque os inúteis acabam ficando marginalizados ou ficando à margem. Terceiro, cujas folhas não caem. Aqui é longevidade. Se você quer que os seus filhos possam chegar aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, então cuide deles agora. Ensine-os a viver agora, para que tenham longevidade. Abençoe-os agora. Coloque Deus na vida deles e seja o exemplo para eles. Então toda família precisa ser produtiva. Quarto, tudo quanto fizer prosperará. Toda família precisa ser próspera. Vamos colocar aí os 4 fundamentos da família. Primeiro, vitalidade. Já cansaram? Eu já paro já, mas vou repetir. Vitalidade. Que bonito. Agora, segundo, produtividade. Terceiro, longevidade. E quarto, prosperidade. Anote aí no seu bloquinho de anotações que são os 4 pilares da família. Se a família não tiver essas 4 coisas, e se elas não estiverem equiparadas, terá problemas. A prosperidade aqui não é só financeira, tem a prosperidade social, cultural, a prosperidade espiritual, a prosperidade física. Então são 4 pilares sobre os quais a família deve estar erigida. Bem, senhores, vamos voltar para o Salmo 128. O primeiro segredo é que vai comer o trabalho das tuas mãos. Nós estamos vivendo dias de uma sociedade extremamente dinâmica. Então hoje é natural que o homem e a mulher trabalhem fora, e as crianças estão sendo cuidadas ou por um profissional qualquer, ou pelos avós, ou pela tia, alguém assim. E o máximo que se passa com as crianças hoje é 30 minutos por dia. E é um problema sério. Ora, observe bem, no magistério, aqui no estado de São Paulo, no magistério, aqui no estado de São Paulo, foi feito pela APOESP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, foi feita uma pesquisa,
e 25% dos professores que estão exercendo o magistério estão envolvidos com o homossexualismo, lésbicas e gays. Cuidado, cuidado. Não deixe que o professor tenha que educar o seu filho. Eduque você. E ele passe simplesmente a ciência. E são fatos. E é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Com quem você está deixando os seus filhos? Quem está educando os seus filhos? Quem está formando os seus filhos? Se já está na idade de namoro, cuidado com as suas escolhas. As escolhas que eles vão fazer. Eu fiquei pasmo em Santo Antônio do Monte o ano passado. Eu estava ministrando para a família lá, no seminário para famílias, e uma mocinha veio e disse: pastor, olha para mim que eu preciso de casar, o senhor me ajuda orando. E eu olhei para o rostinho daquela mocinha e era muito juvenil o rostinho dela. Eu disse: minha filha, me perdoe, mas quantos anos você tem, filha? Olha, eu tenho 12 anos já. Eu preciso me casar. Eu falei: cadê sua mãe? Aí uma senhora falou: eu sou a mãe dela, pastor. E a senhora sabe que ela está querendo se casar? É eu que estou mandando ela casar, essa traia sair logo de casa, deixar de me perturbar. 12 anos de idade. E a mãe quer que se case para sair de casa. Ninguém se casa para ser feliz. Absolutamente. Isso é um equívoco. Eu me casei para fazer a minha esposa feliz. E ela casou-se comigo para me fazer feliz. E nós temos que fazer a felicidade dos nossos filhos. Essa é a questão. Nenhum filho pediu para vir ao mundo. Nenhum filho pediu para nascer. Agora, uma vez que eles nasceram, a responsabilidade de cuidar deles, mesmo que temporariamente, é nossa. É nossa. Perdão, eu já passei, vou parar aqui, do meu lado. Eu não sei se vocês estão divididos aí em grupos da família, mas se você tiver familiar seu aí, se você puder ficar perto do seu familiar, eu vou orar me direcionando a sua família. Então, por favor, procure aí que são os membros da sua família e vá perto deles, por favor. Procure onde eles estão e vá lá para perto deles. Eu vou orar com vocês e depois nós cantamos esse corinho, mas de uma forma diferente. Deus eterno e soberano, com todo temor e tremor ministramos a Tua palavra sobre o tema edificação e manutenção das famílias. Procuramos ser o mais sucinto e objetivo possível, Senhor. Com todo respeito pela Tua igreja, ministramos a Tua palavra, santa e pura como ela é. Agora, Senhor, eu pedi para que os membros das famílias que estão aqui devidamente representados, que eles se agrupassem próximos um do outro. E nesta hora eu levanto as minhas mãos para ministrar uma bênção toda especial sobre cada familiar que aqui está. Sobre cada família que está aqui devidamente representada. Ministro uma bênção de amor, uma bênção de produtividade, uma bênção de vitalidade, uma bênção de longevidade,
Ministro sobre as famílias que aqui estão representadas, uma bênção de prosperidade. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo é que assim o faço, porque entendo que estáis ligados pelo sangue e pelos atos fraternais de um amor existente entre vós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoamos aqui a todas as famílias e aos seus membros, quer estejam próximos ou longe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer cantar comigo aí? Ainda perto da sua família, cante assim, olha. Sem você não dá, sem você não dá para viver, sem você a vida não é, sem você não dá. Agora aqueles pais que o filho está aí, você não disse para ele que o ama? Então vai lá o pai e a mãe, diz aí ao filho, olha filho, nós te amamos mesmo. E quer saber uma coisa? Sem você não dá, sem você não dá para viver, sem você a vida não é, sem você não dá. Lembre-se, sem família, sem igreja, sem vida eterna. Amém.